Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3, ou 3, como queiram. Nós vamos ler até o versículo de número 13. É uma leitura extensa, mas se faz necessário nesta reunião, a última reunião do ano, a gente ler todos esses versículos. Vou esperar que você acompanhe. Eu sei que tem um telão aqui, mas é sempre bom a gente manusear bem a palavra. Tem crente que usa tão pouco a Bíblia, se procurar alguma marcação na Bíblia dele, a Bíblia tem 10 anos, está novinha. Quando você vê a Bíblia de alguém, 10 anos, novinha, as folhas estão até grudadas, isso é prova evidente que ele não lê Bíblia. As folhas estão até grudadas uma na outra. Então aí não dá. Eu não sei quantas Bíblias que eu tenho, mas tudo anotado, tudo marcado, sabe? Ah, pastor, mas não é errado riscar a Bíblia assim do lado, colocar uma... Não é errado você não ler a Bíblia, você não anotar nada, entendeu? Deixa eu ver, tem Bíblia nova aqui, deixa eu dar uma olhada. Amém, igreja? Diz assim a palavra, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão dentro da igreja, dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não dado a língua dobre, não dado a muito vinho e nem a pouco, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. E você diga amém. Pois bem, meus amados, o nosso tema está no telão. Se alguém deseja
o episcopado, excelente obra deseja. Repita assim após mim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É bom lembrar os irmãos que em outras traduções diz: se alguém aspira. Pode ser que na sua Bíblia esteja assim, é a mesma coisa, dá o mesmo significado. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Você vê como é recheado esse versículo de verdades. E a palavra-chave nesse versículo é que quando você deseja, quando você aspira o episcopado, você está desejando uma excelente obra. Por isso que está escrito: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Escute bem isso. A palavra episcopado, que significa pastor, presbítero, bispo ou ancião. Ou seja, são aqueles que destinam a nobre função de visitar, de cuidar e zelar da igreja. Estes são os bispos. Aqui diz episcopado por quê? Porque episcopado é a função de um bispo. Por exemplo, o presbítero, ele é um bispo da igreja, é um bispo. Ele é considerado como que um pastor, ele é um pastor, ele é um bispo. Ele não está ainda na função de pastor, porque o pastor é aquele que está acima, porque ele cuida numa visão panorâmica de todo o rebanho. Mas o presbítero, ele está qualificado já como um bispo. E bispo na igreja primitiva era pastor. Por isso que Pedro diz, sabe quem era o apóstolo Pedro? Pedro, ele disse nas suas palavras: eu sou presbítero. Eu sou presbítero. Por quê? Porque um bispo, ele é presbítero. E aqui está escrito, né, que se alguém deseja, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Isto indica que o episcopado se baseia em função, trabalho e dedicação. Não é um posto, não é um status para alguém dizer: opa, ó, agora eu fui consagrado a presbítero, ó, agora eu vou ficar em cima do púlpito, agora eu vou ter mais oportunidade do que antes. Ó, agora eu sou um diácono, agora eu sou um evangelista, agora eu fui levado a pastor. Isso não é status. Não, isso é trabalho. Deus está te chamando oficialmente é para trabalhar. Não é status, não é para estar num pedestal de glória. E pode agora até constranger alguém que está abaixo de você a fazer alguma coisa para você. Irmão, estou te mandando, vai lá, faz isso. Você sabe que eu estou acima de você. O meu cargo é mais eficiente do que o seu. Nananina, não. Então, isso indica que o episcopado, ele se baseia em função, trabalho e dedicação, e não apenas em posição ou título. Sabe por quê? Mesmo porque Deus não espera só resultados e métodos, mas sim espera motivações corretas, interesses dignos de aprovação de Deus. É quando, através do seu trabalho, você será aprovado por Deus. Eu disse aqui a semana passada que de repente alguém pode até desaprovar aquilo que você está fazendo. Mas o importante é
que você seja aprovado pelo Senhor. Para você que deseja o episcopado, saiba que sempre você vai depender do seu pastor, que entenderá que verdadeiramente Deus está te chamando. Ninguém conhece a sua chamada meramente por acaso. Eu estou sentindo a minha chamada. Eu estou sentindo que eu posso ser um diácono. Eu estou sentindo que eu posso ser levado ao presbitério. Não. Isso primeiro Deus revela para o seu pastor, para o seu líder. Isso aí, o desejo pode partir de você. Mas quem vai te avaliar que você está pronto para ser um diácono, um presbítero, um evangelista, é o seu líder, é o seu pastor. Então, para você que deseja o episcopado, saiba que sempre você vai depender do seu pastor, porque é ele que entenderá verdadeiramente que Deus está te chamando. Por exemplo, quem chamou Samuel foi Deus, mas quem entendeu o seu chamado foi Eli. Samuel não entendeu quando Deus chamava. Ele se dirigia a quem? A Eli. Mas quem entendeu que Deus estava chamando o menino foi Eli. É claro que quem te chama é Deus, mas entende que Deus está te chamando. Quem entende que Deus está te chamando é o seu pastor. Ele olha para você e diz: ó, esse irmão dá para ser um diácono da igreja. Esse eu posso levar ao presbitério. Esta irmã eu posso levá-la para ser uma missionária, uma diaconisa, e assim sucessivamente. Então, o desejo pode partir de você, mas quem entenderá que Deus está te chamando é o seu pastor. Então veja bem, se a gente colocar esse versículo que Paulo diz, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, escute bem isso, se a gente colocar esse versículo dentro de um contexto de chamada, você vai perceber que quando Paulo disse estas palavras, talvez estava passando um filme na cabeça dele, em tudo aquilo que ele havia passado por causa do evangelho. Estava como que passando um filme na cabeça de Paulo. Parece que ele estava dizendo para ele mesmo: fui perseguido em Damasco, fui preso em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, fui tumultuado em uma grande multidão em Éfeso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, fui acusado em Cesareia, fui expulso em Tessalônica, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, sofri naufrágio em Mileto, fui picado por uma cobra na ilha de Malta, e sei que Nero vai me decapitar em Roma. Porque esse foi o final do ministério de Paulo. Então parece que quando ele fala do desejo, ele diz: eu tive esse desejo e eu passei por todos esses caminhos. Por isso que eu digo que ministério não é um mar de rosas. Ministério não é uma vida a seu próprio bel prazer. Olha para cá, ministério é você estar em meio campo de batalha, com a espada na mão. Você tem que lutar contra as hostes infernais. Você tem que lutar contra Satanás, contra os inimigos de Deus. E não é tarefa fácil. Então parece que eu vejo que quando Paulo fala desse desejo pelo episcopado, ele menciona aqui os seus 13 piores sofrimentos que ele teve que passar por causa do evangelho. E ele diz: sabe por que eu faço isso?
para ser participante do Evangelho. Chegou a dizer para uma determinada igreja, a igreja de Corinto, ele diz: olha, eu não importo se eu estou pregando a vocês e vocês não me amam, ainda que eu ame a vocês e eu seja menos amado, não tem problema, eu estou subjugando o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ficar reprovado. Ele estava lutando para ser aprovado por Deus. Quantas vezes Paulo foi desaprovado pelos homens? Mas ele estava lutando para dar o seu melhor para Deus. Ele estava lutando para fazer as coisas nos conformes da vontade de Deus. Agora escute bem isso. Seu exemplo de vida tem que ser o seu maior anseio antes do desejo ministerial. Seu exemplo de vida. Ser um obreiro não é tarefa fácil. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: seu exemplo dos fiéis. Seu exemplo dos fiéis. Para você ser exemplo de pessoas normais como você, é fácil. É só você exceder um pouquinho na fidelidade, nos seus exemplos, nos bons exemplos, você já vai mudar de categoria. Agora, ser exemplo dos fiéis não é fácil. Você tem que ser mais fiel do que eles. E ser obreiro é assim. Muitas vezes, olha para cá, você sendo exemplo, alguém ainda vai apontar o dedo para você? Entendeu? Alguém que está fora da visão, está fora do eixo. Você está fazendo errado. Você falou algo lá que não era verdadeiro. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a visão está sinuosa, está torcida, está errônea. Mas não importa se alguém não compreende a sua chamada. E não entende você, não importa. O importante é que você está zelando e ansiando por um desejo ministerial. Agora escute bem isso. Também o apóstolo São Paulo, ele exorta Timóteo. Veja capítulo 4 da primeira epístola, verso de número 16. Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Ou seja, tenha cuidado, Timóteo. Você vai ser um obreiro, tenha cuidado, se cuide. Né? E aí a gente tem um campo vasto aí, a gente poderia cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar também da sua aparência, não ser aquele obreiro relaxado, né? Aquele obreiro... tem que andar um obreiro bonitinho, bem vestidinho, tal. Não precisa ser aquela roupa bonita, aquela roupa cara, não, mas andar tudo cheirosinho, bonitinho, né, irmão? Penteia o cabelo, enfim, não pode ser aquele obreiro desmantelado. Esse obreiro, né? Sabe, a gravata torta para lá, o zíper aberto, passou a cinta, deixou 3, não dá. Então você tem que ser cuidadoso. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo, mas só de você. Tem cuidado da doutrina, ou zele pela doutrina. Que é doutrina? São os ensinamentos fundamentais da palavra de Deus. Isso é doutrina. Doutrina não é usos e costumes. Doutrina são os ensinamentos da palavra. Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Por que, Timóteo? Você tem que perseverar nisso. Porque fazendo isso, você te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então isso é de suma importância, você atentar para isso. Essa expressão, tenha cuidado de ti, nos ensina que o amor que devemos ter para o nosso chamado deve ser o transbordar do amor que temos para
nós mesmos. Se você quer fazer algo bom para alguém, faça também para você. O mesmo amor que você deseja para alguém, você tem que desejar, fazer tudo certinho, zelar, cuidar. Por quê? Porque isso é agradável diante de Deus. Outro sim. Vamos deixar claro aqui, irmãos, que o ministério, ele é baseado mais no exemplo do que nas suas habilidades. Isso é inevitável. E aqui nós vamos mostrar, nesta lista de exigência e qualificações, que envolve aqui o ministério, que o apóstolo São Paulo começa a falar para Timóteo. Vamos ver, a começar do primeiro versículo, quando diz: esta é uma palavra fiel. A palavra é o quê? Fiel. A palavra é fiel, porque é a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém pegar só esse versículo aí, diz: rapaz, eu tô almejando, eu estou aspirando uma coisa muito excelente, eu estou aspirando o ministério, eu vou ser pastor, eu vou ser consagrado, eu vou ser um diácono, eu vou ser uma missionária. Se ficar só nessa aspiração, mas não é só aí. Tem os deveres, tem as qualificações, tem os requisitos. Quais são eles? Você vê, convém, é uma sequência. Quando Paulo diz aqui: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí ele diz no verso sequente: convém, pois, que o bispo, primeiro, seja irrepreensível. Esta palavra não é só para os presbíteros ou alguém que vai ser consagrado a evangelista, pastor, mas é para você diácono, é para você cooperador, é para você missionária, é para todos. Convém que o bispo seja irrepreensível. O que significa essa palavra? Irrepreensível. Aquela pessoa que não oferece motivos para ser repreendida. Porque tem pessoa que a todo momento você tem que ficar repreendendo. Ela fala palavrão, ela faz as coisas, não te comunica, aí você tem que chamar a atenção dela. Mano, por que não falou antes? Aí dá alguma coisa errada, aí quando dá errado ela vem: me perdoe, esqueci de falar com o senhor. Por que não falou antes? É uma pessoa repreensível. A Bíblia fala que Pedro era repreensível. Tanto é que uma certa feita, Paulo o repreendeu cara a cara. Paulo disse isso, está lá nos seus escritos. E eu o repreendi cara a cara, porque Pedro era repreensível. Pedro era repreensível. Tanto é que Jesus sempre tinha que ficar fazendo o que com Pedro? Repreendendo Pedro. Repreendendo. Aí Pedro mudou. Aí ele escreve. Interessante que nas cartas de Pedro, ele escreve uma carta. Ele não ficou triste com o apóstolo São Paulo de ter repreendido ele. Ele não ficou triste. Ele escreve uma carta lá, elogiando o apóstolo São Paulo. Ele diz: olha, Paulo, nosso irmão, escreveu coisas profundas. E ele elogia, não ficou triste. Porque ele sabia que ele estava sendo moldado para um ministério muito excelente. Então, quando o seu pastor, quando o seu líder te repreender, não é que ele não goste de você, não é que ele tá te caçando, tá te marcando, não é marcação não, é porque você está sendo repreensível. E tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é aquele crente, é aquele obreiro que não oferece motivo para ser repreendido. Irrepreensível. Aí vem, depois da vírgula, marido de uma mulher. Não é duas, três. Marido de uma mulher. Isso não quer dizer, olha para cá, que você não pode consagrar alguém que não seja casado. Que alguém pensa assim:
Então tem alguém solteiro que vai ser levado ao presbitério ou a evangelista. Eu conheço até alguns que abriu mão do casamento e são pastores e não são casados. É uma tentação constante. Mas o apóstolo São Paulo, eu pergunto para vocês, ele era casado? Ele foi casado? Não foi. E era o quê? Um apóstolo. Abriu mão. Ele diz, Deus me chamou para essa missão. Ele abriu mão. Abstinou-se do casamento. Ele diz, apóstolo Paulo dizendo, bom que todo homem fosse como eu, não tocasse mulher. Mas ele diz, mas por causa já sabe, então muitos, mas ele diz, marido de uma mulher. Ou seja, mesmo que ele seja consagrado antes e ainda não é casado, mas quando ele for casar, case com uma mulher. Não diz marido de um homem, né? Marido de uma mulher, é marido de um homem, marido de uma mulher. Aí diz a Bíblia, vigilante, o que mais? Vigilante, tá? Vigilante, seja vigilante. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o obreiro tem que ser vigilante. O cooperador tem que ser vigilante. A missionária tem que ser vigilante. Está lá um grupinho fazendo fofoca, mexerico, falando da vida do pastor, falando da vida da pastora, falando do irmão da irmã. Aí você chega lá e entra no meio e começa. Não, você tem que dissipar com a palavra. Irmã, pare com isso, irmão. Vamos orar por essa pessoa. Não vamos ficar falando mal, não vamos ficar murmurando, não vamos ficar suspeitando. Tem que repreender. Aonde tiver rodinha, aonde tiver gente falando mal dos outros, não aceite, nem de pessoas não crentes. A Bíblia não ensina a gente a falar mal de ninguém. A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. É o que a Bíblia recomenda. O que passa disso é de procedência maligna. Então, preste atenção. O obreiro, a obreira tem que ser vigilante. Vigia. Vigia antes de você soltar uma palavra, de você escrever uma palavra. Até aquilo que você põe nas redes sociais, você tem que vigiar. Vigia. Vigilante. Depois da palavra vigilante vem sóbrio. Sobriedade. Faz-me lembrar do que o apóstolo Pedro diz lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Que Pedro diz lá, ele diz, sede sóbrios e vigiai. Por que, Pedro? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que tem que ser sóbrio, sede sóbrios. Sóbrio aí vem da palavra cuidado, acautelado, é ter cautela. O obreiro precisa ter cautela no que fala. Porque de repente você fica sabendo do problema de uma irmã da igreja e de repente você começa a pregar e fala todo o problema dela. Ela vai entender que isso é falta de sobriedade, ter cuidado no que vai falar, pensar antes no que vai falar. Então, vigilante, sóbrio e o que mais? Honesto. Já pensou, irmão, obreira, desonesto? Compra, não paga, trata, não cumpre. Amanhã te levo o dinheiro na tua casa. Passa um mês, não leva. E aí começa a cortar a volta daquela pessoa. Tá certo isso? É obreiro, gente. Obreiro tem que dar bom testemunho, dentro e fora. Nós lemos aqui. Como é que sabe, você vai enrolar a irmã, o irmão que te emprestou um dinheiro, sabe? Às vezes a gente perde até o amigo. Além de perder o dinheiro que você empresta, aí a pessoa até desaparece da igreja. Não, só tem uma maneira desse irmão não me cobrar, é eu se mudando de igreja.
E ele muda de igreja para não pagar o dinheiro que tomou emprestado. Ele muda de igreja. Tem gente que muda conforme o valor, ele muda até de cidade. Caloteiro, nó cego. A Bíblia diz, irmão, que o ímpio toma emprestado e não paga. Que camarada nó cego, né? Toma emprestado e não paga. Mas o justo, diz a Bíblia lá em Salmo, que ele compadece e dá. Eu sou assim, quando eu desconfio, alguém vem e tal, já aconteceu várias vezes comigo isso, alguém vem pedir um dinheiro emprestado, eu dou uma olhada assim, eu digo, ele não vai pagar. Aí eu pego, ó irmão, estamos aqui e tal dia. Não, irmão, não precisa pagar, porque senão eu vou perder o dinheiro, o amigo ou o irmão. Irmão, isso aí, Deus está te abençoando, leva tal, irmão, e pronto. Por quê? Porque de repente você perde o dinheiro, perde o irmão. Eu já dou uma olhada assim, eu sei que não vai me pagar, não vai trazer de volta. Aí eu já dou, mano, eu estou sentindo de Deus. Deus está me usando aqui, tomo, é para você. Desonesto. Então, o bispo, o evangelista, o presbítero, a diaconisa, a missionária, que Deus comprou o seu Avon lá, paga certinho o Avon, pegou a revistinha, a mulher trouxe, eu não quero mais. Você mandou, agora você vai ter que comprar, entendeu? Eu estou falando coisas simples que acontecem, mas que de repente você está enrolando alguém, e sabe que essa pessoa amanhã ou depois pode se tornar uma cristã. E aí você vai ter que encará-la. E ela vai dizer, você está aí na igreja, mas você me enrolou, hein? Você não cega. Então, preste atenção. Não seja desonesto. Aí diz, honesto. Hospitaleiro. Quantas vezes a gente precisa hospedar alguém ou levar alguém para comer numa casa, você olha assim, não, a minha casa não dá para receber ninguém. Outro, a minha casa também é pequena, irmão. Lá é um apertamento. Lá é... De repente, sabe, você precisa de alguém tomar um banho, alguém trocar uma roupa, e de repente você tem acesso a algumas casas que moram mais próximas à igreja, e de repente você precisa do favor de alguém, mas você não encontra. Já não tem mais esse espírito de hospitalidade. A Bíblia diz que no Velho Testamento, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Anjos. Como Ló, que hospedou anjo na sua casa. Eu não sabia, mas era anjo de Deus. Se Deus mandar um anjo para a gente hospedar, só que ele não vem assim, vestido de anjo, porque aí qualquer um quer hospedar. É anjo! Não, ele vem como um homem, como veio. Ele vem como uma pessoa. Então, vamos atentar para isso. Hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Daí eu estava dizendo a Bíblia nova de alguns que nem abre para ler. Quer ser pregador, quer ser diácono, quer ser evangelista, quer ser pastor. Se bem que o diácono ele pode ter uma função que de repente ele não tem o dom da palavra, não tem problema, ele vai trabalhar lá embaixo. Mas já um presbítero, um evangelista que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, tem aqueles que o pastor chama assim, subitamente, pastor, o senhor não me avisou com antecedência? Mas que tipo de obreiro você é, irmão? Você tem que estar preparado, irmão. Prepare 2, 3 mensagens e coloca no óleo, porque no óleo não estraga. Coloca no óleo. Pregou uma, pastor te deu oportunidade, você pregou uma, sobrou 2. Opa, vou preparar mais uma outra. Aí ele só fica com uma. Ou sem nenhuma. Aí quando o pastor chama, pastor, o senhor não avisou, eu tô... Irmão, não preciso avisar, você é um oficial. Será que o comandante de um exército vai ter que mandar o soldado, não esqueça de trazer sua arma, tá? Para a batalha, não vai fazer isso. Então você tem que estar preparado. Você é um presbítero, você é um cooperador,
ou você é um evangelista que tem o dom da palavra, eu volto a repetir, porque isso é importante. Tem aqueles irmãos que a gente entende eles, a chamada deles é lá para baixo. Eles dizem: ó, pastor, eu não me sinto bem até o senhor me dando oportunidade. A gente vai respeitar isso. Eles vão fazer um grande trabalho para Deus lá embaixo. Mas tem aqueles que têm o dom da palavra, só que eles não querem ler Bíblia, não querem estudar a palavra. Aí você dá oportunidade para eles, eles começam a falar abobrinha no púlpito. Não tem o que falar, não sabe o que falar. Então tem que ler Bíblia, lê a palavra, irmão. Coloca no óleo, ó, prepara umas 2, 3. Pastor te deu oportunidade, você pregou aquela mensagem, já busca outra mensagem. Fica ali, pode ficar 1 ano e o pastor não te chamar para você falar, mas quando o pastor te chamar, você está preparado. Sabe que quando eu fui moldado assim, era obreiro novo, e às vezes eu tinha um desejo ardente de pregar, mas o pastor não me dava oportunidade. E ali, o pastor antigamente era assim, ficava 1 ano provando a pessoa, e eu estava ali no óleo com a mensagem. E nisso eu preparei 1, e preparei 2, e preparei 3, e eu ia preparando. O pastor não me chama, eu ia preparando. Quando eu percebi, eu tinha mais de 30 mensagens. Aí, glória a Deus, quando o pastor me deu a primeira oportunidade, eu fui bem, porque eu estava já estudando há tempo aquelas mensagens. E aí, depois que o pastor deu a primeira, ele não parou mais de me chamar. Aí eu já tinha muitas outras mensagens. O que diz a Bíblia? Apto para ensinar. Eu disse aqui que tem gente que não tem a humildade para vir sentar aqui às segundas-feiras para aprender. E quem não está apto para sentar e aprender, nunca estará apto para levantar e subir aqui no altar para ensinar alguém. Primeiro, você precisa aprender a ouvir, para depois você aprender a falar. Então, apto para ensinar. O que mais? Não dado ao vinho. O vinho, irmão, embora no Velho Testamento você vê, e até o apóstolo São Paulo diz que era para Timóteo usar um pouquinho de vinho por causa das frequentes feridas. Só que o vinho do Velho Testamento era diferente. O vinho de hoje é muito fermentado, e um pouquinho que a pessoa toma, de repente ela já se altera. E já é uma porta aberta para outros tipos de bebida. Por isso que Paulo diz: não dado ao vinho. Não dado ao vinho. O que mais? Não espancador. Espancador. Essa palavra tem 2 lados. Primeiro, aquele que espanca a esposa e os filhos em casa. Não tem nenhum não aqui não, né, irmão? Pega a esposa por pescoço, tal, os filhos, faz aquele... O espancador. Mas também tem no sentido espiritual, aqueles que usam a palavra para espancar a igreja. Ele sabe que a irmã tropeçou, está com um problema, ele vai lá e pum, acaba de matar. Ele está sabendo o probleminha de alguém que aconteceu na igreja, ele chega com a Bíblia e vai lá e apacenta. A Bíblia diz, irmão, que é apacentar, não é apausentar. Não é apausentar. Não, você mata. A pessoa já está com dificuldade, cometeu um delito, um erro. Aí você vem, ao invés de apacentar, você apacenta. Pelo amor de Deus. Então, cuidado, porque tem 2 lados, espancador. Tem aquele que espanca a esposa, os filhos em casa, e até mais alguém que ele quer brigar, é o briguento, né? É o briguento. Não cobiçoso de torpe ganância. É aquele que eu disse aqui a semana passada, que ele tem um amor ao dinheiro, que é tão ganancioso, que ele não consegue se acomodar às coisas humildes, às coisas pequenas. Ele sempre almeja coisas grandes.
e sempre na área financeira. Irmão, dá a mão à sua sabedoria. Você não precisa ter pressa para enriquecer. Seja fiel a Deus. Deixe as coisas paulatinamente acontecer na sua vida. Não se apressa. A Bíblia diz que aquele que se apressa em enriquecer, peca. Vai devagar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas tem gente que é cobiçoso de torpe ganância. Isso aí tem vários sentidos, né? Cobiçoso de torpe ganância. Não pode ver alguém crescendo na igreja. Nossa, irmã, será que... Quanto você está ganhando para comprar um carro desse aí? Ô, irmã, está fazendo a sua casa em 5 meses, 6 meses. Ô, irmão, está lindando. Você já é gerente lá no seu trabalho. Ele começa a querer, sabe, questionar as conquistas dos outros. Ele começa, sabe, é cobiçoso. Se alguém encosta um carro, nossa, irmão, que carrão. Eu dentro de um carro desse aí, misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Cobiçoso, irmão. Não pode ver nada. Se a irmã compra um sapato novo, onde você comprou, irmã? Onde você comprou? Fala aí, irmã, que eu vou lá comprar também. E se ela não fala, aí eu vou descobrir. Eu vou entrar no Face dela, eu vou perguntar para a amiga mais próxima, porque eu vou mostrar para ela que eu tenho condição de comprar também. Aí ela descobre e vai lá, compra igualzinho. E chega na igreja e mostra. Olha o sapato novo, tal. Para com isso. Cobiçoso de torpe ganância. Ganancioso. Aí diz moderado. O que é moderado? Moderado em tudo, irmão. Eu me lembro de alguns obreiros que eu levei para fazer umas visitas. Aí a família nos constrangeu a comer ali na mesa. Teve um obreiro que matou eu de vergonha. O irmão pegou, fez um prato assim, irmão, que eu vi o irmão do outro lado da mesa, só a ponta da cabeça do irmão. Irmão, comer, pelo amor de Deus, irmão. E aí se procurava comida, eu peguei, pus um pouquinho de comida, vi que eles estavam em 3 comigo, e eu mais, nós estávamos em 4 no carro, os 3, irmão, pegou tudo, a irmã lá, aí já falando, a filha falando, põe mais comida lá, arroz lá para fazer, porque esse arroz não dá, não sobrou nem para o pastor, e os 3 lá, irmão, estraçalhou toda a comida. Aí eu vi que sobrou um único, não é o meu genro Dário, não, ele tá ali, ó. Aí eu vi que sobrou um bife só. Sabe o que eu fiz? Parti uma parte pequena do bife e pus ali, sobrou um resto de arroz. Irmão, os 3 acabaram com a irmã teve que pôr arroz no fogo novamente. Os 3. Irmão, eu comecei a ficar vermelho. Quando nós saímos daquela casa, o couro comeu. Eles foram ouvindo, irmão. Eu fui deixando um numa casa, outro na outra, e fui apertando. O último, eu falei, senta aí, irmão, que você é o mais antigo, é o mais velho. Você tinha que ganância, que fome é essa? Seja moderado, irmão. Seja moderado. Então, são todos ensinamentos práticos para você entender. Vai comer, come um pouquinho só. Mesmo que a irmã está dizendo, come à vontade, irmão. Mas não aproveite a situação. Vai devagar, que o andor é de barro. Moderado. Não contencioso. Não tem ninguém aqui que gosta de contenda, não, né? Porque tem gente contencioso. Não, gosta de fazer contenda. Mexerico, gosta de ficar discando na vida de um de outro. É o contendeiro. Ele gosta de fazer contenda. Contencioso. Tem gente que, sabe que às vezes eu até evito de conversar com alguns irmãos, sabe? Alguns irmãos de algumas denominações. Porque, irmão, não sai coisa boa de suas bocas. Só coisas ruins. Maledicência, murmurações, palavras torpes. Fala do pastor, fala não sei de quem, sabe? E são pessoas assim contenciosas.
E aí finalmente diz o que mais? Avarento. Aqui não tem, eu acredito que não. Mas eu já disse que o avarento é semelhante ao porco. O avarento é semelhante ao porco. Por quê? Morrendo o porco, ele deixa o que há? Gordura. Morrendo o avarento, ele deixa a riqueza. Porque nem para si ele usufrui. O avarento, ele quer armazenar. Ele não gasta, irmão. Eu lembro de um avarento que a esposa, ele era um obreiro na casa do Senhor, e ela chegou para mim e disse: pastor, quase que eu vou falar o nome do danado aqui. Ela dizia: pastor, fala para o fulano de tal comprar pelo menos uma sandália para mim. Eu estou cansado de vir para o culto de Santa Ceia de Havaianas, pastor. Ela põe um vestidinho bolinha, que era sempre aquele vestidinho. Eu tinha culto na terça, na quinta e no domingo. Ela sempre um vestidinho de bolinha. Vou dizer o nome da irmã Celina. Irmão, para com isso. O homem de posses, carro novo, caminhão. Um dia ela chegou para mim e disse: pastor, fala pro esposo aí, eu não aguento mais comer ovo, pastor. Eu não aguento mais. Os meus filhos, olha, é ovo a semana inteira. Nós não temos prazer de comer uma carne, pastor. O quê, irmã? Pastor, nós estamos igual graia. Graia que come muita ovo, irmão. Você passou ovo. Vai matar a mulher, irmão, comer ovo. De vez em quando uma carninha, né? Uma picanha se não dá, mas pelo menos um contrafilé, sei lá. Mas não. O avarento é assim. E aí, quando você leva para o campo espiritual, avarento não quer dizimar, não quer contribuir. Ele não sabe que o pastor, o seu líder, o seu dirigente, precisa pagar os aluguéis, precisa atender as necessidades da igreja. E isso aí, eu estava dizendo aqui essa semana, que nem precisava estar escrito na Bíblia. Você entender, fala: poxa, aqui, olha, a gente está agora lá fora, um calorzão, nós estamos dentro aqui, ar-condicionado funcionando. Quanto que não deve ficar aqui essa energia, tudo bonito aqui? Quanto que o pastor não gasta? Quanto que paga o aluguel? Esses dias eu mostrei aqui um novo contrato da locação desse imóvel aqui. Os irmãos quase caíram de costas ali. Nossa, pastor. Falei: tá vendo? Então é por isso que às vezes a gente pede ser fiel, seja dizimista, e alguém não entende. Sabe por que não entende? Espírito de avareza. Então não deixe o seu pastor ficar lá no púlpito pedindo para você contribuir. Você tem como obreiro ser o primeiro a se colocar: pastor, nós vamos te ajudar. Quanto está faltando para o aluguel? O que está precisando, pastor? Já pagou o aluguel esse mês, pastor? Já pagou todas as contas da igreja? Porque se não pagou, nós vamos fazer um rateio aí, nós vamos ajudar. Nós estamos juntos, pastor, conta conosco. Isto é obreiro. Pior no sentido de melhor, eu vou dizer aqui. Tem pessoas aqui na igreja que faz isso. Mulheres que ganham a miniatura, um salário mínimo. E chega: pastor, o senhor está precisando. Mulheres, mas às vezes o obreiro não faz. Então, vamos aprender. Não avarento. Não avarento. Vamos mais. Que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. É o varão que governa bem a sua própria casa, que governe bem. Ele não é governado, ele governa. Por quê? Porque Deus estabeleceu o homem como governo da sua casa, que governe bem a sua casa. Ou seja, lá na sua casa, ele é o chefe. Lá na sua casa, ele é o líder. Por quê, pastor Adão? Porque em casa de varão, manda ele e ela não. Em casa de varela, ora manda ele, ora manda ela. Em casa de vareque, ela ordena e ele prontamente obedece. Em casa de varino, ela manda e ele cumpre as regras sorrindo. Se fizer cara feia, apanha.
Em casa de varola, quando ela determina, não tem escapatória. Pior que em casa de varunca, ela manda e ele nunca. Em casa de mariola, manda ela e a sogra. Mariola, manda ela e a sogra. Agora o pior é em casa de varãozão, que quando a mulher não obedece, ele já parte para agressão. Olha para cá, em mulher não se bate nem com uma flor. Aleluia. Agora repreender sim. Você não lembra de Jó? Ô mulher, você fala como qualquer doida. Você está falando, você está descompensada. Você está fora de si. Repreender sim. Mas em mulher não se bate nem com uma flor. Então, irmão, eu vou recapitular. Em casa de varão, manda ele e ela não. Em casa de varela, ora manda ele, ora manda ela. Em casa de vareque, ela ordena e ele prontamente obedece. Em casa de varino, ela manda e ele cumpre as regras sorrindo. Em casa de varola, quando ela determina, não tem escapatória, tem que obedecer à risca. Em casa de varunca, manda ela e ele nunca. Em casa de mariola, manda ela e manda a sogra. E em casa de varãozão, né? Varãozão, quando a mulher não obedece, ele já quer partir para agressão. Então, nada disso, irmão. Senta com a sua esposa, com os filhos. Diz, ó, Deus me estabeleceu como chefe da casa. Eu sou chefe. Eu quero o bem de vocês. Eu quero a opinião de vocês. Eu não estou querendo fazer tudo sozinho. O homem pode sentar, conversar com a esposa, ver a sua opinião. A palavra final é do marido. Mas isso não quer dizer que ele não deve compartilhar com a mulher os intentos, aquilo que ele quer fazer para o bem da família, né? Uma coisa que, um bem que ele quer adquirir. Não compra primeiro sem falar com a esposa, não. De repente, tem muitas esposas que os maridos é cabeça oca. E agora eu vou falar que tem uns amigos, marido que é cabeça oca, e as mulheres têm livrado eles de tomar ou fazer coisas erradas. Ele compra um carro lá com o motor fundido, aí vem, põe a esposa para comemorar, levar na pizzaria para comer pizza. Na metade do caminho o carro começa a esquentar, fumacear, pronto, fundiu o motor. A esposa, mas que presente grego é esse? Ah, irmão, para! Vai, compartilhe, esposa. Por quê? Porque ela pode te fazer desviar de uma compra errônea, de uma decisão errada, e assim sucessivamente. Agora, é importante dizer, né? Quem é você nessa lista que eu passei aí? Quem é você? É o varão? É o varela? Manda ele, manda ela? É o varunca? Ela manda ele. Quem é você nessa lista? Quem é você? Você sabe. Agora, irmão, a mulher precisa conhecer também o tipo do marido, né? Tem um marido calado, o marido ditador, o amoroso. Isso aqui as mulheres, glória a Deus, hein, mano? O amoroso, tem o teimoso. Tá errado, a esposa tá vendo que ele tá errado, mas ele não aceita, porque ele é o marido. Ele não aceita que tá errado. Marido teimoso, tem o explosivo. Tem uns, irmão, que joga até o casamento para cima. Em 2 minutos ele já quer ir procurar o cartório, o explosivo. Tem o perfeccionista, tudo é perfeito demais, irmão, impecável. Tem o crítico e tem o indeciso. Irmão, ele não, olha, essa mulher não tomar frente, é o indeciso. Para fazer qualquer tipo de coisa é muito sério. Então, a Bíblia diz que governe bem a sua própria casa. Por quê? Olha o que diz. Porque se ele não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se ele não governa bem a casa, irmão,
Ele vai ter cuidado da igreja de Deus? Se lá na casa dele é a mulher que manda nele: hoje você não vai para o culto, hein? Hoje você não vai para o culto. Você vai ficar ouvindo, cuidando das crianças. Aí ele fica. Ó, eu vou sair com as minhas amigas aí. Fica aí olhando as crianças. Aí ele fica. É um varunca. É um varunca. Entendeu? É um varunca. Nem mandar igual ela, ele manda. Ele fica para trás. Então, não dá para um casamento assim. E outra, para ser um obreiro, irmão, como é que você vai ser um obreiro? Essa mulher manda em você. Essa mulher manda em você. Não pode. Então preste atenção. Ele tem que governar bem a sua própria casa. Porque se ele não governar, ali diz, porque se alguém não governar a sua própria casa, vai ter cuidado da casa de Deus? Evidentemente que não vai ter cuidado. Aí diz, não neófito, eu já falei a semana passada, o recém-convertido. Por quê? Se ele for neófito, ele vai se ensoberbecer, ou seja, inchar-se. Ele se incha, e aí cai na condenação do diabo. O diabo prepara uma cilada para ele e ele... Cadê aquele irmão que pregava, falava alto e batia? Se foi, neófito. Eu já vi muitos pastores, aqui mesmo em Mongaguá, aqui mesmo em Mongaguá, aqui, consagrou uns aí, até uns que saíram daqui. E porque falava um pouquinho, aprendeu aqui com a gente, aí consagrou. Está tudo desviado, irmão. Tudo sem igreja, tudo desviado. Pegou o neófito, recém-convertido, e levou para o ministério, sem estar devidamente preparado. Já preparou a cilada, deu a rasteira, caiu, e aí está desviado por aí. Você vê que triste coisa. Por quê? Porque o pastor se precipitou. Então não pode ser neófito, ou seja, recém-convertido, porque senão vai se ensoberbecer e vai cair na condenação ou na afronta do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dentro da igreja, amém? Aonde? Que tem testemunho fora da igreja. Dentro, todo mundo é crente, irmão. Sim ou não? Todo mundo é crente. Mas lá é o nosso campo missionário. Lá é o lugar que nós devemos resplandecer como luz e astros no mundo. É lá o nosso campo missionário. É lá que as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. E vai dizer, ó, eu vou ser crente dessa igreja que essa pessoa frequenta. Porque, olha, é uma pessoa decente, uma pessoa de Deus, pessoa honesta. Tá? Uma pessoa honesta, uma pessoa maravilhosa. Aí as pessoas vão ver Cristo em nós. Então, convém que tenha bom testemunho. Tenha bom testemunho dos que estão lá fora, tá? Para que não caia na afronta e no laço do diabo. Quantas vezes, irmão? Aqui eu não sei se aconteceu, mas teve igreja que eu passei, que chegava o irmão na porta da igreja, esperando para falar com o senhor fulano de tal. E aí cobrava ele, e ele dava um jeitinho, escapava, aí esperava, eu quero falar com o pastor. Pastor, eu sei que tem muitos crentes bons na sua igreja, mas tem uns nó cego aí, pastor. Eu vendi fiado. Sabe que lá no interior tem muito isso. Tem as vendas, os mini supermercados que vendem fiado, irmãs. E aí os donos confiam. E aí é crente, né? É crente, crente paga. Crente é crente, é crente. Aí vende. E aí, irmão? Aí não paga de jeito nenhum. Porque crente também, quando dá para ser caloteiro, irmão, misericórdia. Só o sangue do cordeiro, sim ou não, irmão? Então, tem que dar bom testemunho dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos, da mesma sorte, quer dizer, do mesmo modo, você vê que as qualificações do diácono são as mesmas do presbítero, da mesma sorte. Ou seja, como vive o presbítero, ou bispo, a missionária, a diaconisa, tem que viver também os diáconos.
Da mesma sorte sejam honestos, não de língua dobre, falam uma coisa, o que ele fala assentado, não sustenta em pé. Língua dobre. Fica falando, né, para lá, para cá, fala uma coisa, na hora de provar, não, mãe, eu ouvi falar. Não, você falou. A outra, você falou. Não, eu disse que eu ouvi falar. Ele não afirma, ele não fala verazmente segundo o coração, não é verdadeiro, é hipócrita, é mentiroso. Então, não de língua dobre, não dado a muito vinho, nem pouco vinho, viu? Isso é uma forma de expressão. Você viu que está escrito lá dos bispos, não dado ao vinho. Então alguém diz, o presbítero não pode, mas o diácono pode tomar um pouquinho. Ou nem dado a muito vinho. Cuidado, isso é uma forma de expressão. Não dado ao vinho. Porque tudo começa com um pouquinho, né? Um pouquinho. Uma mentirinha, uma coisinha pequena, daqui a pouco, tá? Não dado a muito vinho. Não cobiçoso de torpe ganância. Mesma coisa. Verso seguinte, rapidamente. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensível. Seja provado. Provado a gente prova onde? No trabalho. Estou vendo que essa pessoa vai dar para ser uma diaconisa. Estou observando esse irmão, dá para ser um diácono. Você vai provando eles. Eu me lembro que quando eu fui consagrado a diácono, o pastor mandou eu fazer algo que eu cheguei na igreja, o pastor chegava cedo. Antônio Sebastião da Silva. Ele diz, Mordão, cá, pega essa cadeira e coloca aqui para mim. Aí eu coloquei, era quase no meio de um corredor, rapaz. Eu achei estranho, mas ele mandou colocar. Eu peguei lá e pum. Aí ele virou para lá, entrou no escritóriozinho que tinha do lado do púlpito e tal. Aí, dá uns 5 minutos, ele veio, como que tropeçando na cadeira ali, e disse, quem mandou colocar essa cadeira aqui, irmão? Só para me provar. Tira essa cadeira daqui, põe ela mais lá. E eu até marquei aonde ele mandou colocar. Coloquei certinho. Mas ele, para provar a minha têmpera, se eu estava preparado, aí ele pegou. Mas que eu não mandei colocar essa cadeira aqui? Aí pegou, colocou num lugar nada a ver. Aí eu peguei, onde ele falou que era para colocar, eu coloquei. Isso era num domingo. Na terça-feira eu fui convidado para descer para Santos para ser consagrado ao diaconato. Ou seja, se eu abro a minha... E quando ele falou, não, sim senhor, pastor, pode... Passei ali o culto preocupado, meu Deus, por que o pastor fez isso e tal? Não abri a boca, só fiquei na oração, no óleo. Na terça-feira seguinte ele me convidou para ser consagrado. Irmão, você precisa entender, às vezes o seu dirigente, o teu pastor está te provando, só que você não entende. Às vezes ele até corta as oportunidades de você no culto, para você ficar uns tempos. Vamos ver se o cara vai chiar. Vamos ver se ele vai ficar. Ou se ele já vai querer. Eu vou mudar de igreja, pastor. Aqui eu não sou honrado. Olha aí. Só porque ficou um mês sem pregar. Aqui eu não sou sendo honrado. Aqui ninguém me honra. Eu estou com a mensagem. Eu estou com isso, estou com aquilo. Para com isso, irmão. Vai pôr no óleo, o teu pastor está te provando. Deus tem algo maior, Deus está trabalhando na sua vida. Então ele não entende estas coisas. Por isso que diz aqui, esses primeiros sejam provados, depois sirvam, se forem irrepreensível. Versículo 11, da mesma sorte, quem? As mulheres. Agora a vez das mulheres. As mulheres sejam honestas. Se tratar, cumpre. Se compra, paga. Sejam honestas. Não maldizendo. Porque sabe que mulher, o marido tem um defeito. E é impossível algum marido não ter um defeitinho. Sim ou não? Mas ela conta o defeito do marido para todo mundo.
e começa a maldizer o marido. Esse marido é chulezento, esse marido tem mau hálito, e ela começa a falar mal do marido. Irmão, pare com isso. Você tem que ajudar o marido, tem mau hálito, vamos comprar vamos lá no dentista, vamos tapar o buraco aí, vamos ajuda o marido, você cai o seu marido, é a bênção, é o presente que Deus se deu. Amém ou não amém, irmão? Então as mulheres têm que ser honestas, não maldizentes. Ou seja, também ficar falando mal das igrejas, falando mal dos pastores, das outras irmãs. Já pensou uma irmã que vive falando mal de outras irmãs? Quando está com você, fala mal das outras. Quando está com as outras, fala mal de você. Vive falando mal, maldizendo um outro. Então já pensou uma diaconisa dessa forma? Com esse comportamento? Já pensou uma missionária com esse comportamento? E ficar falando mal? Cooperadora da igreja? Então não vai maldizer, não vai ficar falando mal. Ainda que você vê ou tenha uma oportunidade para falar mal de alguém, ainda que alguém cometeu algum delito, fale bem e não mal. Entendeu? Fale. Quando você fala o bem, você está atraindo o bem. Quando você fala o mal, está atraindo o mal para você. Então fale o bem. Aqui diz que as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias. Tem que ser o quê? Sóbria. Se uma outra irmã chega até você, quem sabe ela está descontente. Pastor tomou uma decisão, falou uma coisa que ela não entendeu. Aí ela chega para você e desaba. E conta tal. Se você for uma mulher de Deus firme, você vai dizer, não, mano, não é assim não. Só não está entendendo a decisão que o pastor falou nesse sentido, assim, assado. O pastor falou assim. Você vai tirar aquele descontentamento do coração dela. Você não vai alimentar aquela conversa má, aquela visão errônea que ela está tendo. Você vai ajudar. Esta é a verdadeira mulher de Deus. Quando alguém vem para querer murmurar, falar mal do presbítero, do pastor, do ministério, ou de uma outra denominação, ela vem e ela corta. Ó, irmão, vamos parar com isso. Vamos orar, tá? Não alimente aquela conversa. Por isso que diz, ó, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Eu até abro aqui um parênteses, porque alguém pode estar perguntando, pastor, quando diz fiéis em tudo aí, é tudo, até nas vestimentas, as mulheres têm que dar bom exemplo de mulheres abnegadas, mulheres denodadas, mulheres de Deus, tem que dar bom exemplo. Como deverá ser então as roupas das diaconisas e das missionárias? Claro que tem que ser uma roupa decente. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, versos 1 ao 6. Olha o que Pedro escreveu. Ele diz, semelhante vós mulheres. Eu estou cumprimentando o que Paulo começou a dizer lá atrás. Semelhantemente vós mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos. Foi aquilo que eu já ensinei. Não é que a mulher está num patamar abaixo, mas a palavra final deve ser sempre a do marido. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Isso está estabelecido por ele. Quem não gosta vai ver com Deus. Ele que fez tudo assim. Ó, a mulher seja sujeita ao seu próprio marido, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo procedimento aí é o testemunho, se algum não se converte pelo má ou péssimo testemunho da sua mulher, se ela der um bom testemunho, ele será ganho sem palavra. Por que ganho sem palavra? Você nem precisa pregar para o seu marido, ele vai ver o teu testemunho no lar, dentro e fora do lar.
E ele vai se converter. Poxa, essa mulher minha é impecável. Eu vejo como é que ela me trata, mesmo eu não sendo cristão. Então, será ganho sem palavra. Seguinte, considerando a vossa vida casta, com castidão, tá? Em temor, a mulher sempre em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, de joias de ouro e na compostura de vestido. Deixa aí um pouquinho. Pedro aí não estava sendo contra a mulher se adornar, a mulher colocar uma roupa, usar joias, preparar bem os seus cabelos. Ele fala uma questão de prioridade, que o enfeite dela não seja apenas o exterior, ou seja, para o lado de fora, mas que dentro ela tenha conteúdo. Ela sabe, e se ela tem conteúdo e ela tem o Espírito Santo, você sabe que para uma mulher cheia do Espírito Santo, você nem precisa falar o tipo de veste que ela deve vestir, porque ela sabe quando ela está fora dos parâmetros. Ela sabe. Eu já disse aqui, nosso ministério, nós não somos contra a mulher, e nem a Bíblia viu? Não é um ministério. Eu vou pela Bíblia. Quando diz a Bíblia lá em Deuteronômio, não vestirá a mulher veste de homem, né? E aquela coisa toda, alguém pensa, a veste do homem é a calça comprida. Mas tem a calça comprida do homem e tem a calça comprida que é da mulher. Então, quando diz não vestirá a mulher vestido de homem e nem o homem vestirá o vestido de mulher. Por quê? Porque quem fizer isso, a abominação é ao Senhor. Quando está escrito isso aí, por quê? Porque naquela época eram as túnicas. E os homens lá, tanto os homens como as mulheres, por exemplo, Jesus vestia o quê? Túnicas. As mulheres tinham também, só que das mulheres, elas tinham um aparato diferente, umas costuras diferentes, era o que diferenciava. As mulheres tinham as vestes compridas assim. Hoje, por exemplo, os homens têm as calças, a maioria jeans, né? Tem as jeans que é de homem, tem as jeans que é de mulher. É diferente, irmão. Então ninguém tá inventando nada, está na Bíblia. Só que tem uma coisa. Volte àquele versículo de Pedro, que você vai ver que os enfeites não podia ser apenas o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestidos. Ou seja, uma vestimenta decente. Se põe uma calça comprida, irmão, não põe aquela calça comprida que está marcando todo o corpo. Por quê? Porque tanto o seu marido pode ficar meio envergonhado, porque a mulher estará assim exposta até a cobiça de alguém. E tem alguns gaviões por aí, né, irmão? Tá? Tem alguns gaviões por aí. Então, se estou falando para a obreira, tá bom? Não estou falando para as demais. Aqui você pode vir do jeito que você sentir bem, não tem problema. Estou falando para um obreiro, principalmente, olha para cá. Principalmente quando a gente chama aqui à frente para trazer uma palavra. Já pensou se sobre aqui um diaconisa, uma missionária com a calça muito apertada? E não é só pelo o fato da gente estar filmando aqui, os nossos cultos são filmados. Não é só por esse fato, é porque aqui eu estou numa posição mais elevada. Todos aqui na igreja, ao mesmo tempo, estão me vendo. E se uma mulher sobe aqui com uma roupa marcante, aquela roupa está marcando, sabe? Ou transparente, aquela roupa, por exemplo, uma roupa curta, ela está se expondo. Ela está se expondo. E para uma mulher cristã, que dá bom testemunho, que prega a palavra, que ministra a palavra, então tem que, se ela sente que a calça está muito justa, o que ela faz? Pega uma, eu não sei como é que chama essa, uma bata, até fechada, porque se colocar aberta,
Um camisão mais comprido, mas até um pouco fechada, porque se deixar aberta, né, irmão? Fica feio, não adianta muito. Então, isto é bom. Eu estou falando com as diaconisas. Por que eu estou falando isso? Porque você terá a oportunidade do seu dirigente, lá na sua congregação, para falar a palavra. E ele vai te chamar. E ele não quer passar vergonha com isso. O teu pastor pode te chamar, você que é uma diaconisa, você que pode ser levado a uma missionária. Já pensou uma missionária que sobe toda cooperadora e de repente chama para trazer uma palavra, está muito marcando aquela roupa, muito apertada. Quem sabe a irmã, né? Esse tempo de pandemia a gente come um pouquinho mais, isso faz parte e tal. Aí põe o quê? Põe uma bata dessa aí, põe uma blusa mais comprida tal. Por quê? É uma veste decente. Eu estou falando para santas mulheres. Olha como a sequência desse texto, verso 4. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e inquieto, que é precioso diante de Deus. Está falando da mulher, embora ali usa o homem coberto, mas isso está falando para a mulher também. O que diz 5 e 6? Porque assim adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara. Olha aí, a vossa mãe, Sara, obedecia a Abraão em tudo, viu? Chamando-lhe de Senhor, a qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, é dessa forma. As mulheres devem se vestir. Pode pôr calça. A calça da mulher é diferente da calça comprida do varão. A camisa da mulher, camisa de manga curta, camisa de manga comprida, é diferente da do homem. Pode usar, mas use de uma forma decente. A Bíblia diz, se você comer carne, escandaliza o seu irmão, não coma. Comer carne, gente, não é pecado. Mas se for comer para escandalizar alguém, Paulo diz, é melhor que a gente não coma. Então, se você vai pôr uma roupa que você percebe que você chegou diante do teu espelho, você olha e você diz, eu sou uma diaconisa, eu sou uma cooperadora da igreja, eu sou uma missionária. E se o pastor me der oportunidade para falar? Tem umas que, às vezes, o pastor dá oportunidade, elas não, sabe, elas têm até dificuldade para se controlar no púlpito. Não é verdade? Por quê? Porque está muito exposta. Então, estou falando isso porque você vê que a nossa igreja aqui não é aquela igreja que fica pegando no pé das mulheres. Isso é doutrina, não tem nada de doutrina. Isso é bons usos e costume. É usos e costume. Então, se for para escandalizar alguém, não ponha, né? Agora, se você vê, por isso que a Ruth aprendeu uma coisa. Sempre ela chega antes de sair, tô boa com essa roupa aqui. Tá excelente. Tem dia que ela põe e fala, primeiro não está combinando. E eu pergunto para ela também. É vice-versa. Até hoje eu perguntei, tá bom esse sapato aqui? Eu falei, o sapato combinou com isso aqui. Eu falei, o sapato combinou com isso aqui. Eu pergunto e ela pergunta também. E que tem isso? Isso é bom. Então, vamos fazer isso decentemente. Pastor, e a roupa dos diáconos também? Ora, irmão, uma roupinha, né? Se você está ali na porta, se você pretende, se você quer pôr uma gravata. Se não tem gravata, pastor, eu quero pôr. Eu não tenho, já te dou uma, amanhã eu já trago para você. Pastor, uma gravata, uma camisa. Se não tem gravata, ele pode, né? Uma camisinha limpinha, tal, todo bonitinho. Legal, irmão. Hoje a gente não está naquela coisa, tem que estar ali sempre com esse calor, de gravata, de paletó e aquela coisa, o mundo está morrendo ali. Nós estamos num país tropical, uma cidade muito calor, muito forte. Às vezes eu venho aqui pregar com a camisa.
E às vezes eu nem gosto de vir porque eu sou bastante. Ó, essa aqui já está molhadinha, ó. Eu sou bastante. Então sempre eu gosto de abafar um pouco. Porque aparece uma roda, a Ruth fala, ó, quando você vai de manga, mas aparece uma roda. Eu molho mesmo, Cleves. Eu molho tudo. Eu não sei, é eu e a Suelinha, né? A Suelinha também falou, pai, eu puxei com o senhor. O Matias quase não soa. O Matias não soa. Mas eu, irmão, e a Sueli, né? Maravilha. Então, é assim. Então, você, diácono, né? Você pode, compra aí, se você quiser uma camisa manga comprida, se quiser uma gravata do pastor eu te dou, para você todo bonitinho, tal, um cooperador. Olha, irmão, é chique, né? É chique, isso é bonito, tá? Vamos caminhando para o final aqui. Agora isso aqui é importante, hein? Pastor, sou diácono, eu não sei, eu tenho um sonho para coisas maiores, eu não sei qual é a intenção do Senhor para comigo, e eu quero saber, se o Senhor o Senhor está falando aí de dar oportunidade, e como é que é estas coisas? Irmão, você tem que entender o seguinte, quando o pastor te honra para qualquer tipo de oportunidade para você falar na igreja, pense bem o que o pastor está te chamando para falar. Se o pastor te chama para dar uma saudação, não use a saudação para fazer uma pregação. Saudação, irmão, é saudação. O nome já diz o quê? Saudação. Vem cá, pastor Dário, vem cá. Sobe aqui rapidinho, rapidinho. Eu vou ensinar para vocês o que é uma saudação. Você vai me chamar, pastor Adão, o irmão Adão, só tem oportunidade para dar uma saudação. E eu vou dar uma saudação. O nosso irmão Adão está com oportunidade para dar uma saudação. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor por essa oportunidade. Não, isso é saudação. Obrigado, você. Isso é saudação. Agora, se você dá oportunidade para alguém, a saudação, irmão, vamos abrir a Bíblia aqui no Salmo 119. Tem quase 200 versículos no Salmo. Ô gente, saudação é isso. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor por essa linda oportunidade. Amém. E pronto. Não tem esse negócio, irmão. Saudação é saudação. Eu aprendi isso lá nos primórdios. No começo da minha fé. Você recebe a oportunidade para dar uma saudação, dá uma saudação e senta. Saudação. 30 segundos. Uma saudação. 30 segundos. Isso é saudação. Preste atenção. Na saudação você não vai abrir a Bíblia para ler. É saudação. Cumprimenta a igreja, agradeça o pastor pela oportunidade e senta. O pastor vai olhar e dizer, rapaz, camarada é ensinado. Pastor, e quando eu receber a oportunidade para dar uma rápida palavra? Rápida palavra é de máximo 5 minutos. Já fala, rápida palavra. Você não vai ler 10 versículos na Bíblia, procure ler 1 ou máximo 2 versículos. E não fala primeiro, olha irmão, graças a Deus eu estou aqui, nós estamos aqui. Fala quase uns 5 minutos, aí vai ler. Aí não, já vai passar de 15. Então, se você foi chamado para uma rápida oportunidade, já chega. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, e já leia o versículo e já explica aquilo que você, obrigado, hein? O que você tem para explicar, mas usando 5 minutos, sempre olhando para o relógio. Por quê? O relógio está ali te orientando. Você recebeu do pastor 5 minutos, e às vezes o pastor está te provando para tempos maiores. Então, uma rápida palavra. Saudação, quantos segundos? 30 segundos. Rápida palavra.
Máximo, hein? Máximo 5 minutos. Quando o pastor te der a oportunidade para dar uma palavra, tem diferença, ó, uma rápida palavra e uma palavra, máximo 10 minutos. É uma palavra, tá? Você vai ler a Bíblia, você já tem um tempo um pouco maior, porque 10 minutos dá para falar muita coisa, mas você tem que se policiar, porque 10 minutos também passa rapidinho. Se você ficar falando todo, já abra, lê 1 ou 2 versículos também, vai explicando, sempre olhando no relógio. Se você gastar só 9, você fica com unha a ver. No próxima oportunidade, o pastor vai dizer, usa 11, irmão. Usa 11. Você vai ficando em a ver. Então, 5 minutos, uma rápida palavra. 10 minutos, uma palavra. Agora, quando você já estiver capacitado e for o pregador da noite, o mensageiro oficial, você pode usar de 30 a 40 minutos, quando o pastor te falar, palavra da noite está com você, irmão, palavra oficial. Aí o pastor que vai determinar, eu aqui determino para os meninos, você não viu? Teve um aí que, ó, irmão, tá chegando a hora de eu parar, porque eu já falei, ó, você vai até tantas horas. Aí, quando chegar 9 e 10, você já chama o grupo, coloca a igreja em pé, faz a sua oração, porque eu preciso encerrar o culto 9h25. Ou seja, então, aí depende de quanto tempo. De repente você está com uma palavra de aprendizado, ou igual hoje, nós estamos passando. E eu falei que a gente ia passar, porque nós estamos estudando. Mas numa pregação, quando você for fazer uma pregação, o pastor te dá, aí você fala, meia hora parece da vida dos outros. Caçando problema na igreja. Aí você abre a Bíblia, vai ler o Salmo 119. E aí prega 1 hora. Eu me lembro, irmão, que eu fui convidado para pregar numa festividade. E o pastor foi dar oportunidade para um outro companheiro para dar uma rápida palavra. Irmão, esse irmão demorou 45 minutos. 45 minutos. Eu fui pregar, sabe que hora era? 15 para as 10. Sabe o que eu fiz? O culto, o povo já estava levantando para ir embora. Isso lá em Cajati, eu me lembro. Eu me levantei e disse, li a palavra que eu ia pregar, e eu disse, irmãos, eu estou percebendo que o povo já está cansado, e lá naquela região de Cajati tem muitos irmãos sitiantes que vêm de longe, de fazenda, de coisas de café, de banana. Eu falei, olha, eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós já ouvimos muitos louvores nesta noite. Não queimei o irmão não, tá? Não queimei o irmão não. Deixei para o pastor depois acertar com ele lá. Nós já ouvimos também a palavra, né? E a minha oportunidade, numa outra oportunidade, o pastor me convida aqui, eu trago a palavra, mas vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. E eu vou voltar para o pastor. Fiz e voltei. O pastor ficou assim, ó. Só que depois eu fiquei sabendo que ele pegou aquele irmão, caçou a credencial dele. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Então você tem que entender isso, o que é uma saudação, o que é uma rápida palavra, o que é uma palavra e o que é quando o pastor te convidar para você trazer a palavra oficial da noite. Aí você vai usar de 30 minutos, conforme o tempo que o pastor... Você pode ir, porque eu sempre determino, você pode ir um pouquinho mais hoje. O povo está alegre, o povo está feliz. Você usa 35, 40 minutos, mas não passa, não excede não. Porque às vezes o pastor que tem alguns avisos importantes para dar. E assim sucessivamente. Outro sim, quando o pastor num culto de aniversário te der oportunidade para você fazer algumas considerações. Olha o que o pastor está falando, considerações. Felicitar alguém que fez aniversário. Você não vai abrir a Bíblia. Aliás, irmão, ninguém tem que abrir a Bíblia se o pastor não mandar. Quem tem que abrir a Bíblia na igreja é o pastor.
E aqueles que o pastor chama para trazer uma palavra, claro, eles vão ler. Primeira coisa que o pastor te der a oportunidade, não fica falando, lê a Bíblia. Chegou a paz do Senhor, irmãos. Quero que os irmãos... Aí o que você tiver que falar, você fale. Não fale mil... Tem uns que o pastor dá a oportunidade, deu 10 minutos, por exemplo, para ele falar. Aí ele fala 8 minutos. Aí, irmão, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui. Você já pensou? Ou seja, então quem falou não foi nem o Espírito Santo, foi para não ficar nas minhas palavras. Eu quero ler. Aí lê, o tempo já foi. Aí ele quer pregar. Aí fica 20 minutos pregando. Aí o pastor, sabe o que a gente faz lá no interior? Ó, puxa o paletó do camarada. Irmão, lá as cadeiras assim, ó, a gente puxa, irmão, senta, já passou do teu horário, irmão. Você não percebeu que eu te dei 5 minutos? Só que isso é antiético. Foi até bom que a gente tirou as cadeiras daqui, né? Só que lá embaixo, você tem que conhecer o amém do seu pastor. Porque quando seu tempo está esgotando, ou já se esgotou, seu pastor começa a dizer amém, irmão. Não é amém, para você continuar, porque tem uns que se empolgam. Amém, irmão, amém. Eu estou falando amém, irmão, mas é um amém. É um amém para você parar. Amém, irmão, sim, chega. Para não dizer outra, para aí, para não ficar feio, para aí, irmão, chega. Ele não sabe que o amém que o pastor, você tem que conhecer a tonalidade do amém do seu pastor. É o amém para parar, não é para continuar. Se é para continuar, glória a Deus, glória a Deus. Mas é o amém, aquele amém, irmão, para, pelo amor de Deus. Então, quando o pastor te der a oportunidade para fazer algumas considerações, você que é obreiro, quer felicitar para o teu pastor. Aliás, você percebe que culto de pastor honra todo mundo, dirigente da igreja honra todo mundo. Eu tive no aniversário do genro lá, eu falei, tem muita gente que eu conheço que não está aqui. Você vê que o povo precisa da visita do pastor, da oração do pastor, mas quando o pastor faz aniversário, eles nem vêm. Se é convocado, não vem, eles não estão nem aí. Mas às vezes o pastor dá oportunidade para alguém felicitar o dirigente ou o pastor que fez aniversário. O irmão usa o tempo sozinho, os outros ficam sem tempo, porque ele usa 15 minutos. Irmão, eu quero ler aqui para o pastor, dedicar para o pastor aqui e tal, e traz um jornal lá. Não, irmão, você cooperador, procure decorar um versículo pelo menos. Quer felicitar? Você pega lá Eclesiastes 9:8. Olha, pastor, quero te dizer o que está lá na Bíblia. Nem precisa mostrar o que está lá. Em todo tempo seja alvo os seus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Deus te abençoe, pastor, muitos anos de vida. Amém. Pronto. Não, procure guardar, porque você vai lá e tem uns que nem sabem aonde vai ler e fica lá. Tomando tempo. E aí o marcador onde ele pôs lá sumiu. Ele não acha onde ler. Aí eu chego, quer ajuda aí, irmão? Quer ajuda aí? Pelo amor de Deus, irmão. Então, finalizando aqui. Momento do ofertório. Pastor te chama para fazer o momento do ofertório. Ó, eu falei da saudação, máximo 30 segundos, saudação, 30 segundos, tá? Rápida palavra, 5 minutos. Uma palavra, 10 minutos. Quando você for convidado para ser o preletor oficial, de 30 a 40 minutos, ou conforme determinar o pastor. Palavra do momento do ofertório, de 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos, momento do ofertório. O povo já não gosta de ficar ouvindo muito de dinheiro. Sim ou não, irmão? A não ser um estudo mais específico, né? Que aí você vai mostrar na Bíblia. Mas se ficar falando muito em dinheiro, até quem está na live, eu vejo aí, rapaz, a gente está aqui, começa a falar, o povo cai fora. E se demorar, irmão, se demorar muito, o povo cai fora. E não é só isso, o povo...
Entendeu? Porque hoje falar de dízimo e oferta é chover no molhado, todo mundo sabe. Às vezes tem hora que, por necessidade, o pastor perdura um pouquinho mais, porque ele está sentindo ali que a coisa está feia mesmo. Quando você vê sabe? Porque o negócio tá estreito para a gente. Aí a gente força até um pouquinho. Mas normalmente, sabe, não é bom. Não é bom, porque pode estar ali no meio dos irmãos um visitante, uma pessoa não crente. E aí ela pode, poxa, essa igreja só fala em dinheiro, o pastor ficou meia hora falando em dinheiro. Então, é ruim. E às vezes, irmão, então seja rápido. Quando você for escolhido para falar do momento do ofertório, use de 3 a 5 minutos com a oração. A oração é rápida. Senhor, abençoa os contribuintes da noite, os dizimistas, os ofertantes, supre as necessidades, cumpre as suas promessas de prosperidade na vida de todos. Amém, amém e amém. Leia só um versículo, não leia 10 versículos. Porque você vai ler 10 versículos, você já vai tomar aí 3 minutos do seu tempo. Leia um versículo, 2 o máximo. Ou quando, para cumprimentar o assunto, 3, rapidinho. Mas lê rápido, ser preciso. Não fale antes de ler, não. Dê oportunidade para você fazer o momento do ofertório. Isso é bom, porque incentiva a fé de muitos, motiva. É bom ter isso na igreja. Mas tem que ser rápido. Eu até vou fazer uma listagem. Não sei quem lembra aqui do que eu fiz. Eu sempre escolho uma seleção de versículos e eu gosto de distribuir para aqueles que falam. Porque você já vai ter ali os versículos. Aí o que Deus te orientar, você vai escolher um para falar. Por quê? Porque tem que ser preciso. Porque senão as pessoas vão ficar aborrecidas. E aquele irmão vai falar em dinheiro. Agora é meia hora. Agora pronto. Agora pronto. O culto esfria, então tem que ser rápido, tá bom? Finalizando, irmão, alguém pode, pastor, mas é difícil a gente encaixar nesse negócio, né, irmão? Eu quero te dizer, para finalizar, irmão, você é uma pedra nesse edifício. Você é o quê? Uma pedra. E preste atenção, a pedra não fica onde quer, fica onde o construtor manda. Porque se ela não se enquadrar, vai tomar martelada. Pedra é assim, não fica onde quer. Fica onde o construtor põe e determina. Porque se ela não ficar ali, o construtor vai dar martelada. Então por isso que tem gente, irmão, tomando martelada o tempo todo, o tempo inteiro. Por quê? Porque quer encaixar onde não tem estrutura para ser encaixado. Ele quer encaixar onde não tem estrutura para ser encaixado. E aí não dá certo. Você tem que estar aonde Deus orienta o pastor. Mas eu queria que o pastor me levava a evangelista, pastor. Calma, rapaz. Calma. Você tem que comer um saco de sal com o seu pastor. E de punhadinho, tá? De punhadinho. Lamber um saco de sal com o seu pastor. Calma. Nós que somos obreiros do ministério Hope, temos que ser saudáveis e temos que entender, irmão, que não tem aqui, tá? E não é depois da consagração que vai ter. Nós não temos aqui maior, nem menor, nem mais importante, nem menos importante. Por quê? Porque Paulo diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E os melhores órgãos do corpo são vitais, são importantes de igual modo. Então aqui não tem menor, não tem maior. O maior aqui é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta nesse quesito de obreiro? Eu sei que, claro que o tempo não dá para falar tudo, é escasso. Mas surgiu ou tem alguma pergunta? Sabe, nós temos o pastor que vai estar falando sobre obreiros, sobre chamada. Claro, né, irmão? Mas tem alguém que, de repente, tem alguma dúvida e gostaria de... Sim? Horário. Horário é de suma importância, irmão.
Eu te pergunto, você como um excelente trabalhador que bate cartão lá na sua empresa, se você se acostumar, chegar 5 minutos depois do horário, olha, 1 ou 2 ou 3 vezes, o máximo, tão somente você vai receber uma chamada de advertência. Mas depois, quantos aqui já trabalharam registrado e tiveram que bater cartão? Eu já trabalhei. Irmão, você tem que fazer de tudo. Tem hora que você sai com a cinta na mão para colocar, porque você levantou atrasado, você tem que pegar o ônibus, você tem que entrar no carro, e se você não chegar no horário, advertência. E se você acostumar, você é mandado embora. Mas como na obra de Deus, irmão, é para Jesus mesmo. Aí um presbítero, ou um diácono, ou uma diaconisa, às vezes em pleno domingo. Eu não estou dizendo, irmão, olha para cá, o pastor aqui, eu entendo as coisas. Você trabalha, você chegou tarde, já no crepúsculo do dia, entendeu? E aí você chegou à tarde do trabalho, tomou um banho de pressa, chegou aqui depois do culto começado. Claro que eu vou entender. Você estava trabalhando, fez tudo. Agora, você que estava zanzando, você sabe o que é, né? O dia inteiro de barriga para cima, sem fazer nada. Aí chega no domingo lá no Oásis, depois do culto começado. Por que não orientou a esposa, se tem filhos pequenos? Já é 16 horas. Que hora? 16. Já dá banho para as crianças. Não vamos esperar chegar às 17 horas, 17h30. Já orienta. Por quê? Porque o pastor olha também para esse quesito. Que hora que os obreiros... Como é que um obreiro que chega mais tarde do que os membros vai ser um dia um pastor? Que exemplo que ele tem? Você é missionária, você é diaconisa, então dê bom exemplo, orienta a sua família. Ora, se chegou tarde do trabalho, venha a si mesmo, venha. Não, o pastor falou que... Não estou falando nada, estou dizendo quando você tem oportunidade para vir. Se é o teu trabalho, você tomou banho de pressa, chegou 7h30 por causa do teu horário, o culto começou às 7, é domingo, venha a si mesmo. E chega para o teu pastor, estou chegando agora, é por causa que cheguei tarde do trabalho, pastor. A gente vai entender, até 8 horas, chegou 8 horas, o culto começou às 7. Pastor, eu não queria ficar lá em casa, eu vim para o culto. Glória a Deus, irmão, maravilha, tomei um banho de pressa e estou aqui. Então faça isso, tá bom? Tá aí a resposta. Em tudo te dá por exemplo, diz a Bíblia. Mais alguma pergunta? Olha, a hierarquia na ausência do pastor é o copastor. No caso, um evangelista, que é o copastor. Se não tem um outro pastor, é o evangelista. Se não tem o evangelista, é o presbítero. Se não tem o presbítero, tem as missionárias. Aí as missionárias vai fazer a parte. Por quê? Porque de repente tem um presbítero que o pastor destinou, irmão. Quando eu não estiver aqui, você assume o culto. Se não tem um presbítero e o evangelista, o pastor não está, de repente foi fazer uma visita, teve que levar o evangelista, a missionária, quando não a esposa do pastor, se a esposa do pastor passar esse bastão, ela diz, irmã, pastor determinou, ou eu estou determinando, missionária, só inicia o culto, ora, faz o trabalho lá até o pastor chegar. Se o pastor não chegar, a senhora vai dirigir o culto, ela pode escolher a pastora que ela vai pregar, ou a irmã mesmo vai pregar, vai fazer a obra. Então é dessa forma. Se não tem, por exemplo, evangelista, se não tem um presbítero, se não tem a missionária, o diácono, ali sempre tem um diácono responsável pelos demais. Ele deve assumir a tribuna. Se ninguém iniciou o culto, o diácono pega o microfone, irmão, vamos iniciar o culto em nome de Jesus. O pastor está chegando, quem sabe houve um atraso, não sei o que aconteceu, não é costume de acontecer isso com o nosso pastor. Vamos iniciar o culto e assim sucessivamente. Amém? Mais alguém?
fala-se agora o cálice para sempre, né? Mas alguém com alguma dúvida, tal,